É o meu mundo, Isso. Agora, agora eu vou pegar essa simetria e vou fazer uma quebra espontânea dela, onde daí eu posso fazer um palco 2 ali, e fazer o psi maior, menor, e ter o Higgs ou não, como você falou. E essa simetria, que é a conservação da carga elétrica, eu estou tendo o Higgs circunstancialmente. Daí que para a gente é difícil entender esse discurso de que o Higgs se torna uma partícula fundamental, a origem do universo, porque ele aparece, se você dissesse, bom, estou violando a conservação da carga elétrica, daí que é o teu problema. Você diz, não, a minha simetria está com a conservação da carga elétrica. O Higgs, se quiser, usa. Se não quiser, também não usa. Entendeu assim? Quer dizer, usa se você tiver problema. Se você tiver problemas que não tem que pode ser resolvido sem Higgs, vai em frente. Agora, então são todas possibilidades mentais. Isso. Agora, não precisa então ficar com essas declarações de que o Higgs é uma partícula primordial. É uma partícula circunstancial. Eu colocaria mais assim. Não é uma visão hegemônica, mas eu colocaria, cada um pode amadurecer para sua, mas eu colocaria assim, porque eu pensaria que o Higgs, ele é um campo que existe na natureza. Esse campo pode levar o teu sistema a certas situações. E esse campo tem associado a si uma partícula. Mesmo que se tendo descoberto a partícula de Higgs, a pergunta é, descobriu-se o campo, a partícula de Higgs. Isso cacifa o campo de Higgs como sendo algo universal ou ele ainda existe como algo que é circunstancial? Eu diria, o campo de Higgs, ele está lá, ele existe na natureza. Ele pode, dependendo da situação, produzir certos efeitos ou não. Vai depender da situação, vai depender de quanta energia você dá ao seu sistema. Então, ele existe, ele é universal, mas ele apresenta efeitos que são circunstanciais, que podem depender da energia, que podem depender da temperatura. Então, por exemplo, se você está com a energia do teu sistema muito alta, está trabalhando, você quer a gravitação da cosmologia, está trabalhando na escala de Planck, o teu campo de Higgs, a esse ponto aí, ele é mais um campinho da natureza. Mas aí você começa a descer, você desce da escala de Planck, você vai descendo, chega numa escala, a escala de Planck é 10 em 19 Hz, aí você vai descendo de 10 em 19 Hz, então você vai batendo na faixa, desce 3 ordens de grandeza, e bate na faixa dos 10 a 16 Hz, um dos campos de Higgs já começa a se manifestar. E aí ele fala, bom, a natureza não é tão unificada assim. Eu já consigo agora quebrar uma série de simetrias que eu vejo na escala de Planck, mas que agora, baixando a energia, eu começo a perder. Primeiro o campo de Higgs entra em ação aí. Aí você continua, baixando a energia. Quando você está nos 10 a 16 Hz, aí você desce 14 ordens de grandeza, você vai para 10 a 2 Hz, você quebra mais uma simetria, aí você separa o eletromagnetismo e a interação forte da interação forte. Então, quem está fazendo isso são os vários campos de Higgs que tem. Então, todos existem, todos são universais, mas eles começam a manifestar efeitos especiais em função da energia ou em função da temperatura. É isso que eu estou querendo dizer. Nesse sentido, eu não estou dizendo que eles não existem, eu estou dizendo que eles existem, mas eles não são tão fundamentais assim. Eles teriam uma faixa para funcionar. Tem uma faixa para funcionar. Uma faixa de energia em que ele é aplicado e outra faixa que ele... Numa faixa de energia ele é incólume, inconsequente. Outra faixa de energia ele é decisivo, ele reestrutura o teu sistema completamente. É o que acontece no supercondutor. Quando a temperatura está muito alta, seu material é um condutor, ou é uma cerâmica isolante. Aí você começa, vai abaixando a temperatura, vai abaixando, o campo de Higgs entra em ação e o teu sistema é outro, você torna supercondutor. E aí, quem é o campo de Higgs? Na matéria condensada, o campo de Higgs não é um campo fundamental, como para nós em física de partículas. Na matéria condensada, à medida que você vai baixando a temperatura, os elétrons começam a se organizar em pares, e esses pares é que formam o bóson de Higgs do supercondutor, são chamados pares de Hooker, ou os pares de BCS. Então, o teu sistema ele sofre uma transição de
tal maneira que os elétrons estavam sempre lá, só que mas eles não estavam pareados. A condução era feita por cada elétron isoladamente, por isso saía todo mundo, né? Uma porra louca por aí, gerando energia, calor, né? Fazendo efeito de Joule. Quando a temperatura vai baixando, esses elétrons começam a se correlacionar. Aí um elétron daqui não é elétron vizinho, não, é elétron que está alguns milhares de camadas atômicas, eles começam a se correlacionar. E aí a condução deixa de ser feita por cada elétron sozinho e passa a ser feita por esses pares que se organizam. Então o sistema sofreu uma transição. Esse é o bóson de Higgs da supercondutividade. Então ele operou abaixo de uma certa temperatura. Hoje a temperatura está na faixa dos 130 Kelvin, né, para as boas cerâmicas. Mas antigamente a temperatura era alguns pequenos 2 Kelvin, 1 Kelvin, né, os metais usuais, alumínio, cobre, etc. Né? Certo? É um pouco essa visão. Agora, cada um tem que ter a sua. Eu estou só dando a minha, assim, para abrir um discurso, né? Agora tem a visão dele. E isso é uma coisa que a gente vai amadurecendo à medida que vai estudando, vendo outras discussões, vendo outras áreas da física, a gente vai, quer dizer, cada um tem que ser, não existe uma, vamos dizer assim, a corrente hegemônica é que o campo de Higgs é fundamental, etc. Mas você pode construir a tua visão, você não está dizendo que o bóson de Higgs não existe, você não está negando ele, você está apenas redimensionando o papel dele na natureza, só isso. Tá? Você quer falar o quê? Porque eu só, quando você falou de teorema de simetria, quando você fez aquele gráfico do chapéu, Certo. você está trabalhando você estaria em 2 dimensões. Então você está quebrando a simetria porque ele não. E se fosse 3 dimensões? Aí você quebraria a simetria de uma dimensão só? Não, isso aqui não pensa que vamos imaginar, no mundo real, isso aqui é como se fosse, imagina que isso aqui tem rotação, é como se fosse, é uma coisa, está no espaço mesmo. Isso aqui é porque é por efeito de gráfico. Mas você desenha isso aqui em 3 dimensões. 3 dimensões. Então quando você quebra a simetria, você está quebrando a simetria. É como se fosse mesmo assim, é como se fosse, tem uma colina aqui, aí aqui tem um super vale e depois vai ter aquelas águas que sobem, certo? É que eu fiz um corte bidimensional. Quando você quebra, você está quebrando em todas elas. Todas elas. Muito bem, então a discussão ela vai voltar em várias partes do curso, sobretudo a hora que nós vamos trabalhar a minha teoria de Yang-Mills, né? E quebra espontânea de simetria para relacionar aí com supercondutividade, né? Mas eu estou só adiantando a questão. Então a questão que nós vamos ter agora é o campo eletromagnético. Quer dizer, como eu falei aqui, nós vamos ter simetria de gate, mesmo que foco massivo. Mas para isso, eu vou dizer, cara, tem algum elemento novo que vai permitir que eu reconcilie a simetria de gate com o fóton massivo, que é o campo de... O que é a eletrodinâmica de Higgs? A eletrodinâmica de Higgs é como eu coloquei. Ela vai ter um setor eletromagnético, os potenciais e os seus respectivos campos. Né? É ideia. Nada muda aqui. E, em concomitância, nós temos esse campo φ, um campo H e um campo Φ. Os 2 graus de liberdade associados ao Higgs estão assim relacionados. No campo de Higgs completa esse aqui. Aí vai ter esse parâmetro, esse P0, mais esse H, mais Φ sobre raiz de 2. Na verdade, o bóson, o campo de Higgs mesmo, é esse H. Esse aqui nós vamos ver, ele está lá. Mas ele tem um papel muito dúbio dentro do sistema. Ele é um campo muito, assim, delicado. Vamos ver, ele é um campo que ele entra para acionar a simetria de gate, mas ele é um campo que não tem sentido, não tem caráter físico observacional. Foi, não. Esse H e Φ estão definidos no espaço-tempo, como é que é isso? São funções do espaço-tempo. Esse aqui é um campo H de Px e esse aqui é um campo Φ de Px. Só que são objetos escalares, eles não têm espírito. São campos escalares, esse Φ aqui é um genuíno campo, é um Φ de Px, né? E pegado dessa forma. Onde V0 é essa constante. Então V0 é uma constante, vamos dizer assim, ligada a 2 parâmetros fundamentais, que são aqueles parâmetros do potencial de Higgs, que é o menos, né? Vamos dizer assim, menos M2 sobre lambda. Esse campo de Higgs está ligado àquele potencial de Higgs que eu tinha colocado para vocês, né? O potencial que é a função φ estar em φ, vou retomar ele aqui,
Então, esse é o potencial de Higgs, e esse mecanismo ocorre, esse eletromagnetismo se desenrola na situação em que M2 é negativo, né? Esse parâmetro que não é o quadrado de um número real, é um número, é um parâmetro que tem dimensão de massa ao quadrado. Por isso, a gente coloca essa notação aqui. E aqui o lambda é positivo. Então, nós estamos trabalhando nessa situação. Nessa situação, o mínimo desse potencial acontece para esse valor do campo de Higgs. O campo de Higgs tem um mínimo que não é trivial, não é x igual a zero, não é esse paraboloide, né? Mas é aquele chapéu de mexicano. E ele se estabiliza, por exemplo, aqui ou aqui. Eu escolhi V0 igual a raiz positiva, né? E aí, esses campos aqui são as flutuações. A partícula de Higgs, que a gente mediu lá no LHC, aqui está a partícula, esse campo aqui é o campo que vai estar associado à partícula de Higgs. Então, daqui que vai sair o bóson de Higgs. Esse campo, ele consegue se configurar sob a forma de uma partícula, ele produz partícula, que é a partícula de Higgs. Esse campo, não. Vamos ver agora como é que ficam as equações. Como é que ficam as equações de Maxwell nessa situação? Tem uns escritinhos aqui rabiscados, só para ficar reduzindo tudo com vocês. Vou botar aqui rapidinho. Aí a equação de Maxwell vão ficar. Então, setor de Maxwell. Divergência do campo elétrico. Vamos ver o que modifica as equações de Maxwell, né? Mais V0 ao quadrado, tá? E, olha, isso aqui é tipo prova na aula passada. Isso aqui é como se fosse aquela tipo massa de prova. Aí aparece um termo novo aqui, que vai ser G, V0, que ponto? Derivada temporal de π. Isso, vou botar aqui no vácuo. Vamos supor, vamos estudar esse eletromagnetismo no vácuo. Senão eu poderia colocar uma carga, uma densidade de carga. As equações, né, que a gente chama de equações homogêneas, que é Faraday-Lenz e Gauss do magnetismo, essas do muro, que é rotacional de E menos PdV. Divergência de D continua sendo zero. Quer dizer, por que essas equações não mudam? Porque E continua sendo menos gradiente de φ menos dAdt e B rotacional de A. Então, essas duas equações aqui são identidades em termos dos potenciais. E a equação nova, que é a equação de Faraday-Lenz, de Ampère-Maxwell, né, rotacional de B, mais G2, V0 ao quadrado A, menos G2 Aí aqui vai aparecer o gradiente aqui está aparecendo que ponto, derivada temporal, e aqui o gradiente desse campo está lá. Isso aqui igual a 1 sobre C2 dAdt. Também não estou colocando correntes externas. Supostamente estamos sem a presença de cargas e correntes. Então, isso aqui é o que acontece no setor de Maxwell. Então, esse campo aqui, essa parte complexa, esse segundo grau de liberdade que vem do campo de Higgs, o fato de ser complexa, a parte complexa, a parte imaginária, perdão, do campo de Higgs, ela migra e ela se acopla diretamente com o fóton, com as equações de Maxwell. Então, as modificações da equação de Maxwell estão aqui e aqui. Aqui
É uma modificação porque esse termo não tinha nas equações de Marx, mas tinha proca. Ó. Então a gente tem proca mais isso aqui. Aqui nós nada mudou, aqui nós temos proca, e aí aqui nós temos a novidade, que é o Higgs. Então aqui é a parte completa, a parte imaginária do Higgs. Então pode falar? Então, isso para mim faz pouco sentido, porque na aula anterior você falou que proca seria uma coisa abaixo. Isso, proca é um caso particular dessa máxima. Por exemplo, se você fizer aqui igual a zero, exatamente, vai dar exatamente. Vamos ver por que você, por exemplo, pode fazer aqui igual a zero. O que a física do teu sistema comporta essa possibilidade. Então, isso aqui é o setor de Marx. E o setor de Higgs, propriamente, o campo de Higgs real, a parte real do campo de Higgs, que é o campo que vai dar a partícula mensurável, ele se desacopla do eletromagnetismo e ele fica nessa equação aqui, a equação de Klein-Gordon, D'Alembertiano, mais menos 2m2 preocupado com esse não, mas é isso. H é igual a zero. Então, nessa eletrodinâmica, eu fiz uma baguncinha aqui, mas eu acho que as convenções estão certas. Tá aqui. Então, tá aqui. Então, isso aqui seria esse quadro. Não vale? Ainda não, eu acho que eu vou deixar depois que o Guga fizer. Aliás, para falar isso, o Guga marcou, parece com vocês, uma aula quinta-feira, né? Às 19 horas, não, 18 horas da semana que vem, não é isso? Acho que ele mandou um e-mail para todo mundo. Receberam o e-mail, Gustavo? Não, a gente marcou na aula dele. Ah, vocês marcaram? Ah, então tá, porque parece que o Gustavo, então eu vou passar no e-mail de domingo, eu confirmo com vocês. Não, vai ser quinta-feira que vem, dia 14. Dia 14. 18 horas. 18 horas. Isso, aí o Guilherme vai fazer com vocês uma breve, assim, breve não, ele é bem detalhista, ele vai fazer uma revisão, eu acho que é sobre o formalismo lagrangiano para campos, que a gente vai precisar. E depois, provavelmente, ele vai fazer alguma coisa mais, se alguém teve dúvida das aulas que andou assistindo, que eu sugeri como referência, alguma dúvida sobre a discussão do grupo de Lorentz, um pouco da teoria de grupo, né? Certo? Então, o Gustavo marcou quinta-feira, dia 14, às 18 horas. Eu vou mandar o e-mail vivo avisando você. Tá? Então, aí por isso, olha, eu estou deixando para falar daqui, eu vou depois rever tudo isso na formulação lagrangiana depois das aulas do Gustavo. Tá? Bom, então, essa aqui é a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs. Vocês podem dizer, mas, então, Higgs está sozinho? Não, Higgs não está sozinho, porque o campo de Higgs tem dois setores. O setor real desacopla das equações de Maxwell, mas o setor imaginário do campo de Higgs, ele se acopla ao fóton. Só uma coisa, como você sabe que o que entra dessa maneira as equações de Marx? Porque aí eu estou dando para vocês uma coisa que nós vamos ver depois. A construção da teoria de Gauge. Pela construção da teoria de Gauge, a gente sabe por que esse aqui vai para as equações de Marx e o H desacopla. Tá? Então, eu estou dando para vocês assim, o resultado de alguma coisa que eu ainda não fiz. Certo? Você tem uma pergunta. As equações de Marx, o campo elétrico e magnético, Está falando. eles são consequências da carga elétrica. Então você tem que ter um divergente de E igual um rolo direito, para daí poder ter o campo elétrico e o magnético. Certo. Aí você não precisou botar a carga elétrica para ter o E e o B. Nessas equações que você está colocando ali. É porque eu estou querendo estudar no vácuo. Posso colocar aqui. Não, mas você não coloca, deixa eu Não coloca, não. Podemos colocar o rosto elétrico com zero. Por essa equação, Aham. você pode gerar E e B sempre já botando carga elétrica. Certo. Sem dúvida. Isso. Então, quer dizer, você Isso. está saindo do escopo da carga elétrica e você do campo eletromagnético. Você pode estar dizendo o seguinte, esse campo aqui, ele pode ser fonte para o campo elétrico. O campo aqui, ele pode ser 24. Eu não preciso botar uma carga elétrica aqui para ter o campo E. Posso ter uma outra fonte para o campo E, que é o próprio campo. Da mesma forma aqui que a gente diz, o campo B variado no tempo é uma fonte rotacional do campo elétrico, ou pela corrente de alongamento do campo elétrico dependente do tempo, né? Ele é uma fonte também de campo magnético, que é a corrente de deslocamento.
a gente agora tem um novo setor. Eu não preciso ter uma carga elétrica para ter um campo elétrico. Eu posso ter um campo elétrico gerado a partir desse campo que oscila no tempo. Mas isso, por exemplo, é uma situação muito fundamental. Tudo que saiu do século XIX foi que tinha que ter a carga elétrica como... Essa é a visão que o Jackson passa. Né? Eu preciso de carga para ter campo. Né? A gente sabe que hoje em dia isso não é verdade. Né? Você pode ter campo às custas, você pode gerar um campo elétrico através do neutrino. Neutrino não tem carga, ele tem magnetismo. Ele tem momento magnético pequeno, mas tem. Então, se você tiver um gás de neutrinos, você pode ter um campo elétrico. Isso é uma reflexão, acho assim, bastante fundamental. Você, digamos... A gente está ampliando a nossa visão de mundo. Justamente a gente começa a caminhar nessas extensões, a gente começa a ver até onde o efeito eletromagnético pode ir. A gente vai discutir aqui depois, quando a gente pegar as relações de dispersão estendidas, por exemplo, na astrofísica, né? Em algumas relações de dispersão estendida. Você se pergunta, da onde é que podem estar saindo certas fontes do campo eletromagnético? Então, uma fonte do campo eletromagnético pode estar vindo da própria gravitação quântica. Estou dizendo assim, não é para fazer fantasia, né? Isso aí são estudos feitos, comprovados, teoricamente, mas não experimentalmente. Mas a gente sabe que, teoricamente, com a nossa visão de gravitação e com a nossa visão que temos hoje de gravitação quantizada, que seja uma gravitação quântica, você pode, através da gravitação quântica, trazer efeitos que vão servir de fonte. Você vai modificar, por exemplo, essa equação, que é quase que sacrossanta. Você vai ter um desvio aqui, sem monopolo magnético, como a gente falou no ano passado, a gente falou de monopolos magnéticos também, esqueci até de dizer, a gente modificou essa equação e essa equação, colocamos monopolos de Dirac. Mas você pode modificar essa equação e essa equação sem monopolos magnéticos, mas com o efeito induzido por possível quantização da gravitação. Então a gente começa a ampliar a nossa visão de mundo eletromagnético. Qual é a fonte real? O que gera um campo elétrico? Né? Numa visão mais básica, a gente sempre associa a fonte de um campo elétrico é uma carga elétrica. Um objeto neutro gera campo elétrico? Pode ou não gerar campo elétrico? Hoje a gente sabe que sim, o neutro não tem carga, mas tem momento magnético razoável. Então o neutro em movimento, ele é um momento magnético em movimento. Um momento magnético em movimento, ele pode gerar um campo elétrico. Né? Ele gera um campo B, e o campo B variável, o que gera um campo elétrico também? Então a gente sabe que a gente já começa a modificar a nossa visão. Não é só carga elétrica que gera campo elétrico. E não é só corrente elétrica que gera campo magnético. A gente vai ver o exemplo na próxima aula, não sei se ainda hoje ou na próxima da semana que vem, de, por exemplo, dessa eletrodinâmica com anisotropia. Então, por exemplo, a gente colocar um campo eletromagnético em um meio anisotrópico, onde existe, sei lá, uma direção privilegiada, pode ser um campo primordial do universo, a gente começa a ver que o próprio campo eletrostático é fonte de um campo magnetostático. Não precisa nem ter campo elétrico variando no tempo, nem campo magnético variando no tempo. Eu posso ter um campo magnetostático que gera uma componente eletrostática e vice-versa. Ou isso acontece direto na teoria do eletromagnetismo de Chern-Simons, que nós vamos estudar mais à frente em 3 dimensões. Então, as fontes mudam, sabe? Isso que está... Existe um ponto que eu discuto, que é a questão da ubiquidade da luz. Quer dizer, a luz, como todo mundo sabe, ela é uma coisa singular, porque ela não invariante, né? É totalmente diferente de tudo que a gente conhece a luz. Daí vem uma pergunta assim simples. Se a luz é tão importante, por que ela não é ubíqua? Ubíqua significa interagir com todo mundo. Daí, na física padrão, pelo menos que eu fui educado, parece que tem todos os livros, é que você tem que estar com a luz no carga elétrica E vezes a Mi. Pode escrever no quadro. Certo. Quer dizer, O pessoal conhece o acoplamento mínimo, né? Vou botar aqui. Q mais a Mi. sobre 200, vai falar. Então, o E tem que estar ligado ao A, para estar acoplado tem que estar ligado ao A. A carga. É a carga. Então, se você começa a poder gerar campo eletromagnético,
minha meditação é o seguinte: você consegue, por exemplo, o que é eletromagnetismo que está querendo aprender aqui? É o campo eletromagnético. Em vez de dizer quem gera campo eletromagnético? Carga elétrica. Não. Você não seja carga elétrica. Tudo bem, a gente está mostrando aqui na situação que sem carga elétrica está gerando A e B. Tá bom. Daí vem a seguinte meditação. Aqui é A, que é o A, é a luz e é a carga elétrica. Será que sempre a luz está ligada com E? Certo. Ou ela poderia estar ligada com um G qualquer, um GA, que daria muito mais ubiquidade, que daria muito mais facilidade, onde um G vezado é num campo, outro um G vezado no outro campo, assim, que você teria mais facilidade da luz se interagir com todos os outros campos. Assim. Então, eu, por exemplo, defendo a tese da ubiquidade da luz. E isso que você está mostrando ali para mim, de que a gente não está dependendo da carga elétrica, já é um início para se tentar uma cláusula, né, para defender essa tese. Então, eu acho que a luz não é apenas um absoluto, mas ela deve ser entendida como ubíqua também. Entendi. Evidentemente, na física atual, ela não é ubíqua. Por que ela não é ubíqua? Porque ela está com aquela relação ali. Sim. Então, você não interage luz com uma matéria neutra. Do fóton com Z zero. Não interage. Porque a luz só pode interagir com matéria carregada. Dentro do modelo padrão não interage. Então, quer dizer, na física oficial, a luz não é ubíqua. Certo. Por causa dessa dependência da carga elétrica. Certo. Eu acho a nossa meditação aqui no curso de eletromagnetismo é quanto que a gente pode ir além da carga elétrica Certo. e fazer aquela engenharia fotônica. Isso, então, por exemplo, até que ponto a luz não é ubíqua, no livro do Jackson. A luz não é ubíqua no livro do Jackson, porque o Jackson ele coloca sempre, né, o campo eletromagnético ligado a cargas e correntes, ou eventualmente domínios magnéticos. Mas, se você pensar que hoje nós temos uma visão de eletromagnetismo que não é uma visão reportada, o eletromagnetismo é parte de uma interação mais ampla, que é a interação eletrofrágil. Então, se você agora vai olhar para o fóton num cenário eletrofrágil, não num cenário meramente eletromagnético, você já começa a ver que o fóton é um pouquinho mais ubíquo, no sentido de que esse fóton está ali disseminado, na verdade, sob a forma de algum campo mais fundamental do que ele, que são os campos de Young-Mills, que o vão gerar depois. Quer dizer, o fóton é um produto da quebra espontânea de simetria. O fóton, antes, né, quando a gente está falando uma visão mais ampla da natureza, quando a gente está falando, a natureza ainda está no regime da interação eletrofrágil, então ali o fóton ainda não nasceu. Quando o campo de Higgs, da teoria eletrofrágil, ele aparece e ele quebra a simetria eletrofrágil, é que ele vai gerar o fóton. Então, o fóton é um produto de uma quebra espontânea de simetria. Mas antes da quebra espontânea da simetria, a pergunta é: quem era o fóton? Então, depois que houve a quebra espontânea da simetria, o mundo chegou a ser isso que ele é, então, houve a transição de fase, eletrofrágil e tal, nós recebemos já um fóton que já não é tão mais ubíquo, porque ele já está segregado ao setor da carga elétrica. Mas, numa visão mais ampla de natureza, o fóton tem uma certa ubiquidade quando você olha para o fóton ainda diluído num cenário de Young-Mills. Então, eu diria que essa visão que nós temos de botar o E em frente ao campo do fóton é uma visão muito particular. Se a gente sabe hoje que a gente pode ter o eletromagnetismo de objetos neutros, dois átomos neutros. Pega um átomo aqui, outro átomo, carga elétrica zero, carga elétrica zero. Não vou pegar átomo ionizado, não. Dois átomos neutros. Como é que eles interagem eletromagneticamente? Não é pela lei de Coulomb, porque eles não têm carga. Mas os átomos têm momento de polo elétrico e magnético, mas sobretudo elétrico, porque você tem a carga positiva no núcleo e a nuvem eletrônica. Então você tem um dipolo elétrico muito claro dentro de um átomo, o outro lado tem um dipolo elétrico. Dois dipolos elétricos interagem. Além disso, os núcleos têm momentos magnéticos. Momentos magnéticos também interagem. Então, você tem uma interação eletromagnética entre átomos neutros, né, porque são objetos compostos, que corta um pouco essa visão também. Quer dizer, essa visão muito reducionista, quer dizer, a carga gera o campo,
é uma visão pequena, porque de repente você não tem uma carga, você tem um dipolo elétrico, uma carga positiva e negativa. Então, se você olhar para o dipolo elétrico, ele é neutro, mas ele tem interação eletromagnética por causa das cargas individuais. Então, mas a questão aí, que você eu acho que está criticando, é tudo bem, esses objetos neutros interagem, mas não me respondeu, você diria, não me respondeu muito. Por quê? Porque quem é a constante fundamental que faz a interação do campo eletromagnético? É a carga fundamental. É a constante de a carga de depósito, né? A carga de elétrons, por menos é. E essa carga aqui está ligada à constante de estrutura fina, que é 2 sobre H por C. Então, na verdade, a constante fundamental do eletromagnetismo, que é o alfa, é, na verdade, a carga elétrica. Então, de uma certa maneira, você ainda está associando muito o campo eletromagnético à carga elétrica. Mas, indo além, a gente já começa a ver que nós podemos ter o campo eletromagnético interagindo com outras constantes fundamentais na natureza. Não precisa ser só a carga elétrica. Então, hoje, a pergunta é: como fica um eletromagnetismo de objetos neutros e fundamentais? Até que ponto o bóson de Higgs é neutro? Mas qual é a interação eletromagnética dele? Ou qual é a interação eletromagnética de um neutrino? Então, eu acho que a gente está tentando ver isso, quer dizer, a nossa visão de mundo hoje é tentar justamente transcender um pouco a essa noção muito materialista de carga e corrente para ter campo eletromagnético. A gente, por exemplo, se pergunta: será que um gás de fótons, um gás só de fótons, será que um gás de fótons pode gerar campo elétrico? Ou, porque a gente sabe, um gás de fótons tem energia, gera campo gravitacional. Eu posso tirar, sei lá, a métrica de tipo Schwarzschild a partir de um gás de fótons. Mas a pergunta aí, campo eletromagnético, uma coisa completamente neutra. Qual é o campo eletromagnético dela? Então a gente tem que começar a pensar que você pode ter outros variantes. A própria eletromagnetismo, ele não é só isso, ele também tem desvios não lineares. Nós vamos estudar aqui no curso os aspectos não lineares do eletromagnetismo. E aí, se você começa a colocar, que é a fotônica, se você começa a colocar efeitos não lineares nas equações de Maxwell, aí você começa a ter que fóton gera campo. O que normalmente não acontece. Você conhece gás de fóton gerando campo ou não? Não tem nenhum experimento. O experimento, por exemplo, espalhamento luz-luz, que é um espalhamento que foi estudado em 1934, ainda não foi medido. O espalhamento luz-luz ainda vai ser medido, provavelmente em 2018. Ainda está em construção o chamado colisor de fótons. Quer dizer, então, são coisas muito delicadas. Assim, essas medidas de alta interação da luz são efeitos muito delicados. Não se conseguiu até hoje. Por exemplo, não se conseguiu experimentalmente fazer, por exemplo, gama ainda é mais ainda. A criação de pares, né? A partir da interação gama-gama, não foi algo ainda que foi possível fazer em laboratório. Como também o espalhamento gama-gama, fóton-fóton, indo de fóton-fóton, né? Que é a interação, que é o espalhamento de dois fótons que vão em dois fótons. Isso ainda não foi medido experimentalmente. Tem um cálculo teórico de Euler e Heisenberg de 1934, mas nós estamos já há 82 anos esperando para fazer essa experiência aí. Provavelmente vai ser em 2018. Então, está sendo construído um anel colisor de fótons na Alemanha, e aí um dos experimentos em vista é medida do espalhamento fóton-fóton, que é o chamado espalhamento de Delbrück, e a produção de pares no laboratório. Olha, a verdade é que o fóton, né? Fóton-fóton. Aí fóton gera campo eletromagnético. Não é a Heisenberg. Não. Ela é só não linear. Ela só não... Mas qual o problema dela? Ela é unitária? Como ela é uma... Se você não colocar matéria, sim, mas se você colocar matéria, ela perde a unitariedade. Como uma teoria fundamental, ela não é boa. Ela é uma teoria efetiva. Ela é uma teoria, é mais um modelo do que uma teoria. Não é tão fundamental. O nome do PT alemão que você falou, que em 1932, você devia dar o nome do alemão, que viu pela primeira vez essa coisa da interação fóton-fóton, né? Da não linearidade do eletromagnetismo. Eu posso pegar lá na minha sala agora. Vou dar um trabalho. Vou pegar então. Você tira o curso. Pega o papel aí, o papel que eu vou ser obrigado a pegar o papelzinho que eu escrevo lá, trago uma bloco para vocês. Trago até a referência, tem guardado lá comigo. É que, falando com o pessoal aí, vocês falaram em 1932, né? 32.
Depois 34, em cima dele, vieram Euler e Heisenberg. O Borinkel é. Borinkel é 34, 35, né? Em cima desse. Foi o primeiro Euler. Olha, Heisenberg veio primeiro que Borinkel. Eu vou dar uma intervalinha agora, são 6 horas, eu quero um intervalinho até 6h20, já teve 20 minutos de relax aí, tá bom?